Que a inflação está forte, todo mundo já sabe, e o governo parece estar disposto a combater isso até mesmo zerando impostos de importação de 9 alimentos. Entre eles, tem a carne, o café e o óleo de girassol, que recentemente dispararam nos seus preços. E será mesmo que a Petrobras foi para a lona? Bem, existe uma gestora multibilionária com a carteira recheada de dólares, vendo oportunidade nas ações da Petrobras com PET-R4. E vamos entender isso melhor. E o efeito Trump parece que está trazendo preocupações em diversas áreas no mundo, inclusive no minério de ferro, que já caiu nas suas cotações com o temor sobre as tarifas e produção do aço, o que afeta diversas empresas, como mineradoras e siderúrgicas também. Nesse vídeo também vamos ver a possível próxima alta da taxa Selic por parte do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, e que pode elevar a taxa básica de juros do nosso país para 14,25%. Então, quais seriam os setores e as ações também que podem se beneficiar desse movimento aqui? E a Embraer, novamente disparando e dessa vez com 8,8%, ainda por cima com recomendação de compra do Goldman Sachs. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar por essa matéria relacionada à nossa economia. Afinal de contas, o governo está agindo para conter a alta dos preços dos alimentos e o Geraldo Alckmin, inclusive, anunciou medidas para tentar frear a inflação e aliviar o bolso do consumidor. Mas será que essas medidas são realmente suficientes? Vamos entender qual é a intenção e os impactos potenciais também. E a verdade é que a inflação dos alimentos tem sido um dos principais problemas da economia brasileira. Não apenas, é claro, sabemos também que o setor de transportes encareceu muito e o de construção civil. Mas o fato que o de alimentos acaba impactando o poder de compra da população e gerando insatisfação popular. E aí, em ano de eleição, o governo tem buscado soluções para conter a alta dos preços, e uma das medidas anunciadas pelo Geraldo Alckmin vai justamente nessa direção. Aqui o governo decidiu zerar o imposto de importação de 9 produtos para tentar conter a escalada de preços dos alimentos. E essa isenção foi anunciada na última quinta-feira do dia 6 pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o Geraldo Alckmin. Os produtos afetados, ou poderíamos dizer beneficiados, começa logo pela carne, com 10,8%. E pessoal, lembrando, a ideia do governo aqui é zerar essas taxas que atualmente são cobradas. O açúcar tem 14% de imposto, o café 9%, o milho 7,2%, além disso, o óleo de girassol com 9%, o azeite de oliva, caríssimo, está a preço de ouro, tem alíquota de 9%, a sardinha 32%, biscoitos 16,2% e massas alimentícias com 14,4%. Bem, em resumo, qual seria o impacto no mercado? Claro, a isenção do imposto de importação pode levar a uma redução nos preços dos alimentos, beneficiando os consumidores. E, consequentemente, as empresas do setor de alimentos podem ser impactadas por essa medida, fazendo com que o dinheiro circule mais. Então, ponto de atenção aqui para quem está investindo nesse setor na Bolsa de Valores. Mas também tem inflação. A medida pode contribuir para que haja realmente queda da inflação, o que pode levar a uma redução da taxa básica de juros no futuro. Ainda assim, essa medida, no meu ponto de vista, ela é paliativa. Provavelmente terá, sim, uma redução na inflação, mas ela vai ser pouco percebida. Já as empresas do setor de alimentos podem ser impactadas pela medida, com até mesmo um estreitamento da redução nas suas margens de lucro. Afinal de contas, muitos desses produtos têm um nível de importação pequeno porque tinha uma alíquota alta e isso tirava a competitividade do produto. O objetivo é aumentar a competitividade e, portanto, reduzir o preço interno, mostrando realmente esse achatamento devido à concorrência externa que vinha por conta dos produtos importados com alíquota mais elevada. E as importações? Bem, a isenção do imposto de importação pode levar a um aumento nas importações de alimentos, o que pode gerar impacto na balança comercial brasileira. Então, em resumo, temos os consumidores podendo se beneficiar de uma redução nos preços dos alimentos, aumentando seu poder de compra. Já as empresas que importam alimentos podem ter a oportunidade de aumentar as suas vendas e o governo pode se beneficiar da redução da inflação e da melhora da popularidade. Ainda assim, tem sempre os riscos, a começar pela eficácia dessa ação. A isenção do imposto de importação pode não ser o suficiente para conter a alta dos preços dos alimentos, especialmente se a demanda continuar forte, trazendo impacto nas empresas nacionais como sendo um impacto negativo. E ainda por cima a dependência, afinal, a isenção de imposto de importação pode aumentar a dependência do Brasil em relação a alimentos importados,
o que pode ser, inclusive, um risco no longo prazo, porque as empresas que competem nesse segmento de alimentos que vão ter a isenção pode perder o interesse e migrar para outro tipo de alimento que acabam tendo margem de lucro mais interessante. Agora vamos falar da Petrobras. Afinal de contas, a matéria está considerando, será mesmo que ela chegou na lona? Bem, após os resultados frustrantes da companhia e com a queda do preço do barril do petróleo, o Brent, as ações da estatal simplesmente despencaram na bolsa de valores. Se observarmos aqui, uma queda de 11,66% em apenas 7 dias de pregão. Lembrando que a Petrobras é uma gigante do setor de petróleo e ela está enfrentando diversos desafios com a volatilidade do preço do petróleo, interferência política e incertezas regulatórias. A queda recente nas ações da estatal acabou gerando preocupações entre os investidores, não para menos, mas também abriu uma janela de oportunidade para quem está buscando comprar as ações a preços mais interessantes. E é exatamente sobre isso que essa matéria está abordando. A Petrobras, após essa forte queda das ações, como eu acabei de demonstrar, está vindo por conta do preço do petróleo, desabando resultados que foram realmente frustrantes, abaixo das expectativas do mercado, especialmente em relação aos dividendos. Mas parece que a GQG Partners está com uma opinião ligeiramente diferente. Ela é uma gestora de investimento global com um capital de 153 bilhões de dólares. E ela está dizendo que é a hora de surfar os países emergentes, como o Brasil. E não para menos, quem vem assistindo o Ativo Virtual sabe que eu tenho falado exatamente sobre esses quesitos. Muitas ações dispararam o mundo afora, inclusive as ações de tecnologia nos Estados Unidos, e que agora começaram a ceder. Eu trouxe diversas matérias falando sobre a Nvidia, Microsoft, Apple e muitas outras que tiveram valorizações, como vimos inclusive nas criptomoedas. Em outras palavras, essas empresas acabaram ficando caras para alguns investidores. E aí, fundos de investimento que estão com um apetite ao risco e com uma carteira bem generosa pode justamente buscar países como o Brasil, que estão passando por dificuldades, mas as empresas continuam com bons fundamentos. Vimos isso acontecendo, inclusive, na Argentina, após as ações do Milei. Claro, o Brasil ainda precisa fazer seu dever de casa, coisa que a Argentina já está fazendo, mas a própria gestora trouxe. Abre aspas. O Brasil enfrentou o equivalente à Grande Depressão durante a década de 2010, mas está bem no caminho da recuperação, com uma economia consistentemente surpreendendo pelo lado positivo pós-Covid. Fecha aspas. E é claro, essa matéria é muito extensa, e se você quiser que eu traga um vídeo dedicado para falar da Petrobras, é só deixar nos comentários abaixo, porque assim você pode influenciar a agenda do Ativo Virtual para aquilo que você tem mais interesse em saber. Ainda assim, eu vou trazer apenas os pontos chaves que eu li nessa matéria aqui e quero compartilhar com a nossa comunidade. Afinal, a empresa chegou a perder até 18 bilhões de reais de valor de mercado em apenas uma hora de pregão, chegando a valer 473,6 bilhões de reais no mercado da Bolsa de Valores, ou seja, o menor patamar desde junho de 2024. Mas a gestora de investimentos ela adverte também: a principal desvantagem no Brasil, porém, são os gastos fiscais do governo Lula. Abre aspas. No entanto, estamos sendo pagos para esperar, dados os dividendos robustos e as eleições há menos de 2 anos. Fecha aspas. A GQG ainda disse que, ainda que uma empresa como a Petrobras é relativamente imune a isso, dada sua significativa receita em dólares e dividendos, que podem ajudar a tapar a lacuna fiscal do país. Ou seja, a empresa é tão grande que ela consegue até mesmo um efeito como este aqui. Então, em resumo, a GQG ela enxerga essa queda das ações da Petrobras como uma oportunidade de investimento, destacando os dividendos atrativos e a recuperação da economia brasileira. Como tudo tem riscos, ela também trouxe um alerta sobre os riscos fiscais, que são esses que eu acabei de mencionar. Por outro lado, temos a diretora-presidente da Petrobras otimista, ou seja, Magda Chambriard, destacando os investimentos estratégicos em Búzios. Ela ainda disse que após a divulgação do balanço de 2024, que foi um ano muito positivo para a estatal e que acredita que este ano será ainda melhor. E realmente a fala dela é completamente desconexa. Não tem como a gente interpretar que o ano de 2024 foi um ano muito positivo e que 2025 será ainda melhor. Bem, 2025 pode sim ser melhor do que 2024, afinal de contas, já há alguns anos a gente não via a Petrobras dando prejuízos, não é mesmo? Deixe nos comentários abaixo qual a sua opinião. Mas ela ainda adicionou, abre aspas, entendemos a frustração com a redução dos dividendos no curto prazo, mas estamos priorizando investimentos estratégicos, especialmente a antecipação de projetos em Búzios, fecha aspas. Inclusive, já tenho trazido matérias importantes a respeito da Petrobras sobre essa questão do campo de Búzios. Recomendo que você assista para não perder oportunidades. E é claro que quem investe na Petrobras sabe do risco de interferência política, ainda que eu tenha passado aqui pela matéria, mas é importante ressaltar. Atualmente ela está valorizando 2,18% nos últimos 12 meses,
meses, nessa cotação dos R$ 34,26. Sim, caiu imensamente, como eu acabei de mostrar lá no gráfico do TradingView. O PL da empresa acabou ficando elevado, aliás, ficou até caro para alguns investidores mais conservadores aqui no país, que buscam PLs entre 10 vezes e 12 vezes. O benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Já a Petrobras, com o seu PVP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ela está 22% acima do que ela vale no papel. Mas o dividend yield continua impressionando, 22,46%, pelo menos nos últimos 12 meses. Recentemente, o pagamento que é esperado pelo mercado ficou menor, o que causou frustração entre os investidores. E é claro que aqui no Ativo Virtual, no nosso grupo VIP de opções, estamos fazendo muitos dividendos sintéticos. Um dos mais recentes, por exemplo, relacionados à Petrobras, tivemos aqui o lucro já embolsado, com um prêmio máximo chegando entre 39 centavos a 44 centavos por ação. Lembrando que isso aqui é possível fazer todos os meses. E no grupo de ações, temos uma diversidade de ativos, considerando criptoativos com o novo ETF para o Bitcoin, mas também para quem quer receber dividendos mensais dolarizados, temos ETF também, além de ações americanas e grandes ativos aqui no Brasil, como o Bradesco, que recentemente revisamos o preço teto para o ano de 2025. Sem falar que o grupo Premium tem o chat liberado e também o grupo de WhatsApp, além desse acesso ao curso de dividendos sintéticos, que sozinho vale mais de R$ 1.200 no mercado e aqui já está incluso na assinatura do grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar dessa matéria importantíssima a respeito do minério de ferro, que caiu em Dalian com temor sobre as tarifas e produção de aço. E isso aconteceu devido às preocupações com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e a produção de aço acabou pesando sobre o mercador. E é claro, o minério de ferro é um commodity fundamental para a produção do aço, e a China é o maior consumidor mundial desse minério. A guerra comercial entre China e os Estados Unidos tem gerado essas incertezas no mercado, impactando os preços do minério de ferro. Além disso, a produção de aço na China tem sido afetada por medidas de controle ambiental e pela desaceleração da economia também. Os preços dos futuros de minério de ferro caíram na Bolsa de Mercadorias de Dalian, lá na China, e na Bolsa de Singapura também. Ou seja, as preocupações com a guerra comercial entre os dois países e as notícias de cortes na produção de aço pesaram sobre o mercado. E apesar do anúncio de medidas de estímulo para aumentar o consumo chinês, o mercado continua apreensivo, porque ainda não viu esse dinheiro não. O que traz a falarmos justamente sobre o impacto no mercado. Quais são as empresas que podem ser afetadas aqui diretamente? Bem, primeiro temos a mais óbvia, a Vale, mas também tem a CSN Mineração e a Rio Tinto, sem esquecer que as siderúrgicas são as primeiras impactadas. Afinal, a Gerdau, a Uzi Minas e a CSN também podem ser impactadas pela queda dos preços do minério de ferro, já que o minério é um insumo importante na produção do aço. Mas aqui é uma faca de dois gumes. Por um lado, tem o minério ficando mais barato, do outro, o menor interesse de compra por parte de quem demanda no mercado. O que faz a gente falar justamente sobre a economia brasileira, ou seja, a queda dos preços do minério de ferro pode ter um impacto negativo na balança comercial do Brasil, já que o minério é um dos principais produtos de exportação aqui do nosso país. Já lá na China, a maior consumidora mundial de minério de ferro pode ser afetada pela queda dos preços e com a possível redução nos custos do preço do aço. Lembrando, é claro, que as empresas continuam utilizando o aço como insumo, tem principalmente as construtoras e as montadoras que podem se beneficiar da queda nos preços do minério de ferro, já que o aço pode ficar mais barato. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, nessa cotação de R$ 56,20, a empresa está com PL muito bom, de 8 vezes, indicando ser uma empresa lucrativa, apesar de estar arcando com os pagamentos do rompimento da barragem de Mariana, além das outorgas, as concessões e outras questões que a empresa viveu no ano de 2024. Já no PVP, ela está mostrando aqui 23% acima do valor patrimonial e um dividend yield crescente de 9,63%, até porque a empresa já trouxe aqui um novo pagamento de dividendos. Esse teve data com no dia 7 de março e a data do pagamento vai acontecer no dia 14 de março, de R$ 2,14 por ação. Já a CSN mergulhando na Bolsa de Valores, caindo imensamente, praticamente 48% nos últimos 12 meses, chegando nessa cotação dos R$ 8,67. E os indicadores mostram com clareza
PL negativo significa que a empresa está com dificuldade na sua lucratividade, tendo prejuízos. Por outro lado, tem aqui o PVP, que mostra que a empresa está 14% abaixo do seu valor patrimonial, entregando dividend yield de 14,90%. Ou seja, quem está comprando nessa faixa de preços aqui está com dividend yield on cost interessantíssimo. Agora vamos falar sobre a Embraer, que ela continua entregando excelentes resultados, sendo ela uma fabricante de aeronaves e divulgou resultados excelentes do quarto trimestre do ano de 2024 e recebeu uma recomendação de compra, inclusive do Goldman Sachs, após esse forte resultado. Afinal de contas, não para menos, ela triplicou seu lucro no quarto trimestre do ano de 2024, atingindo apenas nele 1,09 bilhão de reais. E o preço-alvo do Goldman Sachs foi para $50. Isso mesmo, o Goldman Sachs, esse banco gigante internacional, revisou o preço-alvo das ADRs de $44 para $50. Então, não confunda as ações da Embraer com MBR3, que está aqui cotada em reais, em R$ 74,72. Se alterarmos essa cotação para dólares, ela cai para $13,12. Basta selecionar aqui no Investidor 10 e você pode até mesmo comparar com dólares e euros. Já as stocks, aí podemos ver claramente, ou seja, a ADR aqui da Embraer, atualmente cotada aos $52,88, igualmente valorizando muitíssimo, praticamente 145% nos últimos 12 meses. Mas a ação brasileira valorizando ainda mais, passando dos 179% de valorização nos últimos 12 meses, sendo que a receita da empresa também superou as expectativas do mercado, impulsionada pelo crescimento em todas as suas divisões. O Goldman Sachs acabou trazendo esse preço-alvo reavaliado por conta basicamente de 4 fatores. Claro, o primeiro, mais óbvio, é o lucro. A Embraer teve esse lucro líquido ajustado de 1,09 bilhão de reais no quarto trimestre. A receita atingiu 2,31 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano de 2024, superando as expectativas do mercado. A carteira de pedidos da companhia chegou aos 26,3 bilhões de dólares, ou seja, uma alta de 41% em relação ao ano anterior, e como se não bastasse, as projeções da própria Embraer sobre suas entregas ficaram de 77 a 85 jatos comerciais e entre 145 e 155 jatos executivos para esse ano de 2025 mesmo. Então, é claro, demanda crescente, serviços de qualidade, apresentando crescimento consistente e, ainda por cima, a Embraer também tem um potencial de crescimento na área de defesa, como o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos também. Claro, nem tudo são flores. Temos aqui 3 riscos que eu posso trazer para a nossa comunidade. A começar pela própria demanda global por aeronaves, que pode ser afetada por fatores macroeconômicos e geopolíticos também. Então, preciso ficar atento às notícias internacionais para investir corretamente na Embraer. E assim, você ser pego de surpresa. Sem falar o próprio câmbio, ou seja, as oscilações no câmbio podem impactar os resultados da companhia, já que a empresa tem receitas e custos em diferentes moedas. E o setor de defesa, aqui no Brasil, pode afetar os resultados da Embraer, especialmente neste setor. Agora, com a próxima reunião do Copom, ou seja, o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, pode elevar novamente a taxa Selic, ganhando 1 ponto percentual. E essa pedra já está sendo cantada aqui no Ativo Virtual e em diversas outras áreas da mídia em geral, o que pode fazer com que a taxa Selic chegue aos 14,25%. É claro que isso vai trazer impactos na Bolsa de Valores, e é por isso que essa matéria acaba sendo interessante. Vamos falar aqui um pouco a respeito dos setores afetados e as ações também. Primeiramente, para quando está agendada essa reunião do Comitê de Política Monetária? Bem, ela vai acontecer em 2 dias, no dia 18 e no dia 19 de março, prometendo já esse aumento da taxa Selic, o que vai fazer com que ela saia de 13,25% para 14,25% ao ano. Isso é garantia? Não é garantia. Afinal, o Copom vai se reunir para decidir se vai aumentar 1%, se vai ter aumento ou se não vai ter aumento. Inclusive, pode tomar a decisão de baixar. Mas todos os indícios, aumento de inflação, dificuldade para fazer manejo de diversos problemas aqui dentro do país e as expectativas do Boletim Focus e de vários economistas é realmente que o Copom aumente em pelo menos 1%, chegando aqui nos 14,25% ao ano. Então já começamos com quem sai ganhando, ou seja, bancos e seguros. A matéria já destaca que são as empresas que se beneficiam com a Selic aumentando novamente. Isso na opinião dos 4 especialistas que foram consultados pela inteligência financeira, como por exemplo a análise de Antoro, dizendo, abre aspas, os bancos tradicionais e instituições financeiras tendem a se beneficiar com a alta da Selic. E isso ocorre porque sua principal
fonte de receita vem do spread bancário, fecha aspas. Spread bancário esse, já expliquei diversas vezes aqui no Ativo Virtual, especialmente no Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que serve de um mini curso sobre uma determinada empresa com os últimos resultados dela, e isso para os pequenos investidores, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto. Inclusive, se você não viu do Banco do Brasil, recomendo que você assista. E a matéria ainda complementa que as seguradoras também podem obter melhores retornos sobre os prêmios investidos em títulos de renda fixa, melhorando a rentabilidade. Falei vastamente sobre isso nesse vídeo do comparativo entre a Caixa Seguridade, a BB Seguridade, também no Fique Preparado da BB Seguridade e no Fique Preparado da Caixa Seguridade. Se você perdeu, recomendo que assista os 3 vídeos. O analista da Nova Futura chegou a comentar sobre isso também, dizendo: o que acontece é que os prêmios recebidos dos clientes via apólices de seguro são investidos em renda fixa. Até porque tal capital não pode correr risco, já que pode haver a sua utilização em casos de sinistros. Fecha aspas. E aqui aquela explicação que eu já trouxe várias vezes, né, pessoal? A seguradora, ela emite os prêmios, ou seja, ela recebe o dinheiro antecipado do segurado para que, eventualmente, se acontecer um sinistro, ela cubra o prejuízo do segurado de acordo com a apólice de seguros. Mas, muitas vezes, nada acontece e as empresas buscam justamente melhores clientes para baixar a sinistralidade delas. Em outras palavras, os prêmios emitidos se tornam prêmios ganhos quando não há incidência de sinistro. E durante todo esse período aí, a empresa faz, e até deveria mesmo, investir o dinheiro para ele não ficar parado, sem render nada. Então, também uma forma de gerar um spread para ampliar ainda mais a rentabilidade da seguradora. Também a energia elétrica ganha com isso. O setor de energia elétrica também se beneficia da atual política monetária. Isso porque as empresas desse setor geralmente possuem contratos de concessão de longo prazo, com receitas ajustadas pela inflação. E com a alta da Selic, elas podem obter melhores retornos em seus investimentos de renda fixa. Todo mundo utilizando essa técnica aqui. E aí as empresas que se destacam entre bancos e seguradoras, claro, o Banco Itaú, o Bradesco, chamando muita atenção com a capacidade de repasse da alta de juros para os clientes e se beneficiarem também do aumento das receitas de crédito. Também foi citado o BTG Pactual, a BB Seguridade, que pode obter melhores retornos sobre os prêmios investidos em títulos de renda fixa, beneficiando do cenário de juros altos, fecha aspas. E é claro, a Porto Seguro, que possui forte atuação no setor de seguros patrimoniais e automotivos, além também tender a melhorar os seus resultados com a Selic mais elevada. Mas, como sempre, tem as empresas também que perdem com isso. E aqui já vem o varejo e as construtoras. Imediatamente, já conseguimos entender por quê. Se a taxa de juros está mais cara, fica mais difícil contrair empréstimos, ou seja, ter crédito no mercado, e isso dificulta exatamente os dois setores mais demandados nesse quesito. A própria área de papel e celulose, para quem vende mais dentro do país, pode sofrer aqui também com a alta da taxa Selic. De acordo com o professor José Carlos de Souza Filho, professor da FIA Business School, ele trouxe, abre aspas, no caso do varejo, que acontece que o encarecimento do crédito faz com que os consumidores comprem menos, e isso também impacta diretamente os bens duráveis. Afinal de contas, as características desses tipos de produtos, que possuem vida útil longa, fazem com que as pessoas posterguem as decisões de compra ou de troca por um bem mais novo e moderno por conta dos custos de financiamento, fecha aspas. O mesmo acontece aqui com o setor imobiliário, porque fica mais caro contrair o crédito ou um financiamento de um imóvel que as famílias estão pensando em adquirir. Mas é importante lembrar, recentemente o governo mexeu no saque aniversário do FGTS, ou seja, com isso deve chegar a 12 bilhões de reais na economia por meio do consumo. Mas como são valores baixos, então é esperado enxergar mais esse efeito dos 12 bilhões no varejo mesmo. E aqui tem o sinal amarelo. Magazine Luiza, Lojas Renner, Casas Bahia e até mesmo a WEG, que é fabricante de equipamentos para eletrônicos, como motores, por exemplo, que pode enfrentar redução na demanda devido ao enfraquecimento do crédito. Já no imobiliário, tem a MRV Engenharia e a Exetec também. E papel e celulose, temos aqui principalmente destacado a Suzano, dizendo que é a líder na produção de papel e celulose, onde a empresa pode ver seus custos financeiros aumentarem devido à alta dos juros. Então, embora seja uma exportadora, e esse aqui seria exatamente o ponto que eu ia trazer para a nossa comunidade, afinal de contas, a Suzano exporta praticamente tudo que ela produz, e continuando, apesar de importar alguns insumos, ela tende a ser mais impactada negativamente pela valorização do real, já que as suas receitas são majoritariamente em dólar, fecha aspas. E parece que o mercado já percebeu isso, não é mesmo? Afinal de contas, como eu trouxe já há algum tempo aqui no Ativo Virtual, a BB
BB Seguridade está se tornando a favorita, e fica claro de ver exatamente por esse gráfico aqui. Observem só como é nítido. Inclusive com valorização de 32% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 39,00. O PL continua muito bom, aliás, o mais descontado entre as seguradoras, com o PL menor do que 9 vezes. Já no PVP, ela está caríssima, mas tem explicação aqui, que eu já comentei várias vezes lá no Fique Preparado. E no Dividend Yield, a empresa está com praticamente 9,5%. E o Bradesco comentado na matéria também. Bem, o Bradesco está caindo 12,5% nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$ 11,55. O PL do banco é muito barato para um banco privado do porte do Bradesco, com apenas 7,12, e o PVP que não deixa dúvida. O banco está 27% abaixo do seu valor patrimonial, entregando um dividend yield de 9,71%. Eu mesmo considero que o banco está descontado nesse momento. Mas e você? Deixa aí nos comentários. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.